Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui para falar de um assunto legal hoje, sobre circuito elétrico, tá? Mas vamos à nossa introdução. Matemática Maker, professor Alírio e circuito elétrico simples. A gente falou que dentro da Matemática Maker a gente vai estudar robótica e para estudar robótica a gente tem que ter uma ideia do comecinho ali, de como é que a coisa funciona, como é que é essa coisa da pilha, da lâmpada ligando, do motorzinho, amanhã ou depois nós vamos fazer com o motor também. Então como é que é isso, professor? Como é que funciona isso, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, essa matéria ela está dentro de física, da matéria de física no ensino médio, mas nada impede de vocês aprenderem agora, não é mesmo? Aprender a mexer, aprender a trabalhar, né? Ou que seja com brinquedo, ou que seja de uma forma didática. Temos um software muito bacana hoje, vamos mostrar pelo software para vocês, como é que ele funciona. Ele é gratuito na internet, tem um link aqui, né? Vocês podem procurar ele. Então assim, é tudo para o aprendizado de vocês, tá bom? Aprender e aprender se divertindo. Tá? Vamos lá. Nesta aula iremos falar sobre circuito elétrico simples. Vejam bem, nós estamos falando de circuito elétricos simples. Não é uma aula de eletrônica, não é uma aula de elétrica, né? Nem estou falando que nós vamos sair daqui eletricista. Não, não é isso não. Nós vamos conhecer os princípios básicos para poder começar a estudar e entender, tá? Então vamos lá. Ó, 3 elementos básicos em qualquer circuito, tá? Eu preciso de uma fonte de energia. Essa fonte pode ser pilhas ou baterias. Professor, a fonte de energia não pode ser essa que a gente usa na tomada da casa da gente? Bom, até poderia, mas vamos deixar essa aula para um outro momento. Um outro momento nós vamos falar dessa energia que chega na tomada da casa da gente, né? Que tem uma geradora de energia e tem a distribuidora. No nosso caso, aqui, né, na cidade, a CEMIG que faz a distribuição dessa energia nas residências. Bom, enfim, mas lá é uma outra energia, lá é corrente alternada. Nós vamos falar de corrente contínua, que é essa que tem pilhas, baterias, que é essa que a gente tem em brinquedos, em robótica, ok? Condutor de energia. Quem que é o condutor de energia? Eu preciso o fio ligando. O fio sai da bateria, vai até na lâmpada, aí sai um outro fio da lâmpada, volta no outro polo da bateria e assim por diante. Consumidor. Pode ser uma lâmpada ou motores, tá? Dentro da robótica, se a gente vai trabalhando com uma lâmpada, com LED, com um motorzinho, certo? Vejamos então, aqui tem um esquema, né? Bem simples para vocês entenderem melhor, ó. Condutor de eletricidade, tá aqui, ó, tem um condutor de eletricidade, tá vendo? Mas a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, uma fonte de energia. Quem que é essa fonte de energia? São as pilhas, né? As pilhas. Então aqui, por exemplo, é o desenho de uma pilha, tá? Uma pilha comum que a gente vai trabalhar. Depois eu tenho um fio então ligando, né? Sai de um polo da minha pilha, tá? Ou bateria, que a gente pode dizer assim, vai até um ponto da lâmpada. Aí sai um outro fio do outro ponto da minha bateria e vai até no outro ponto da lâmpada. A lâmpada tem 2 polos. Assim como a pilha tem 2 polos, a lâmpada também tem 2 polos. Professor, se eu ligar invertido, muda alguma coisa? Na lâmpada, não. Se tiver que acender, ela vai acender do mesmo jeito, tá? Tem sentido quando for motor. Aí sim, no motor faz diferença para nós, tá? Bom, esse é um esqueminha bem simples, tá? Então eu preciso de um gerador de energia, uma pilha, um fiozinho saindo da pilha encostando de um lado, né, num polo da minha lâmpada, e o outro fio saindo do outro ponto da minha bateria, encostando no outro polo da minha lâmpada, tá? Vamos entender, existem programas que criam esses circuitos elétricos e ainda fazem simulações. Ele não só monta para você, mas na hora que você liga a chave, ele mostra se vai funcionar, se não vai funcionar, se do jeito que você fez está certo, tá bom? Um exemplo disso é o programa PET, parece que é animal doméstico em inglês, né? Mas não, não tem, tem um H a mais aqui, ó, PET, tá? Esse é um programa. Ele é gratuito na internet, você não precisa baixar nada, você pode usar na internet, acabou, você desliga, fecha o programa e está tudo certo. Bom, essa é uma tela do nosso programa, ó. Essa é a visão do nosso programinha, tá? Então eu falo assim, ó, lá no circuito anterior era um circuito fechado. Como nós vamos trabalhar com robótica, vamos trabalhar com laboratóriozinho aqui, né, de elétrica para a gente entender, nós colocamos uma chavezinha. Entenda essa chave como se fosse o interruptor da sua casa. Da cozinha, do quarto, da sala, é o interruptor. Quer dizer, se eu fechar ele aqui, né,
eu vou fechar o fio, encosto um fio no outro, que é o que acontece dentro do interruptor da sua casa, e aí a corrente passa a circular no meu sistema, tá? Fechei o circuito, a corrente vai caminhar. Os elétrons vão caminhar dentro dos fios condutores. Ele sai da pilha, né? Passa pela lâmpada. Ao passar pela lâmpada, eles vão aquecer esse filamento, que por sua vez vai emitir uma luz, uma luminosidade, tá? E a energia continua e assim fecha o circuito. A partir do momento que eu abrir a minha chave, eu tirar o contato, né, de um fio com o outro, quer dizer, eu mexi no meu interruptor da minha chave, esse circuito é interrompido automaticamente, tá? Vamos ver aqui, ó, chave e interruptor aberto. Aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos fechar essa chave. Fechei a chave. Olha aqui para você ver. Essa imagem aqui, ó, já é do programa. Apareceu um monte de setinha, não foi? Essas setinhas representam os elétrons caminhando, né? Os elétrons caminhando, passando pelo filamento da lâmpada, fazendo com que essa lâmpada emita luz, tá? E eles continuam seguindo, passando pela chave agora que está fechada aqui, né? Está no sentido de está fechada para correr a corrente elétrica e voltando na pilha de novo. E esse circuito é infinito. Pessoal, mas quando é que isso acaba? Olha, acaba quando essa pilha aqui, essa bateria, não tiver capacidade mais de gerar esses elétrons. A pilha é infinita? Não. Uma hora ela vai acabar, né? Uma hora ela fica fraca, uma hora ela vai deixar de circular os elétrons. Nós falamos aqui numa outra aula a respeito disso. Aqui dentro acontece uma reação química, né? Aonde os elétrons de uma haste aqui de cobre vão correr o circuito e vão voltar em direção a outro ponto da pilha do lado de cá. Mas isso nós vamos falar mais para frente, nós vamos voltar a falar nesse assunto de novo. O interessante é você saber como é que se monta um circuito elétrico simples, tá? Então tá aqui, ó. Fechou o interruptor, a corrente vai andar por todo o sistema. Professor, ele fala assim para nós, ó, na robótica vamos usar pilhas ou baterias, tá? Assim, a energia é contínua e o movimento também. Eu liguei, o movimento é contínuo, ele vai acontecer sempre, tá? Aqui, ó, peguei uma foto, uns alunos lá da República Dominicana estão montando um robozinho, estão vendo? Estão vendo aqui, ó, as rodinhas do robô, aqui tem a parte de cima, aqui eu tô vendo, eu acho que aqui é a caixa de bateria, onde estão as baterias. Essa outra caixinha aqui, ó, vocês estão vendo que saiu um fio, 2, 3, 4. Esse aqui, ó, é um mini processador. Aqui vai ter o comando, vai ter os comandos já pré-programados, através de uma programação, que se Deus quiser mais para frente nós vamos falar também, tá? Então existe uma programação aqui dentro. Cada fiozinho desse aqui leva a um sensor. Pode ser um sensor de luz, quer dizer, clareou, ele anda, né? Pode ser um sensor de aproximação, quando chega próximo de alguma coisa ele para, tá? Tem sensor de conduzir para conduzir linha, enfim, são sensores aqui, tá? Uma bateria é um aparelho dispositivo que transforma em corrente elétrica a energia desenvolvida numa reação química. Então, dentro da pilha, nós temos um pouquinho de ácido, né? E esse ácido faz com que os elétrons de um ponto vão caminhar em direção ao outro, tá bom? É mais ou menos isso. Cada célula de uma bateria contém um terminal positivo e um terminal negativo, ok? O mais importante que vocês precisam saber e estar conscientes é que toda pilha, por ter esse ácido aqui dentro, ela tem que ser descartada num local apropriado. Não é legal você pegar uma pilha depois que ela está usada e jogar no lixo da sua casa. Vocês entenderam por quê, então? Porque eles falam assim, mas por que não pode jogar? Alguém tem que explicar, então estou explicando para vocês. A pilha contém um ácido para fazer com que essa reação dos elétrons caminhar de um lado para o outro aconteça. Só que acontece com o passar do tempo, esse ácido ele perde a concentração dele, vai ficando fraquinho. Aí a pilha vai ficando fraquinha também, já não serve mais. Ah, tem outra pilha nova, mãe? Tem. Aí você pega a pilha nova, tal, põe no seu brinquedo bacana. E o que você faz com as velhas? Então tem locais na cidade que aceitam pilhas para serem descartadas. Tem supermercado, tem alguns postos de coleta. Para quê? Para que esse material, né, seja separado e não descartado na natureza, mas vai para uma outra indústria que vai reciclar esse material, vai aproveitar a chapinha que vai em volta, o eixinho que está no meio, enfim.
Eles vão reaproveitar esses materiais, mas não vão jogar isso no rio, não vão jogar isso no lixão da cidade, né? Para não contaminar o nosso ambiente. Tipos de bateria. Eu tenho aquelas baterias pequenininhas para relógio, né? Para brinquedinhos. Tem a pilha AA, tem a pilha palito, que normalmente é usada nesses controles remotos que eu estou usando aqui para poder passar. Tem a pilha de 9 volts, que em alguns casos que usa, e tem uma bateria aqui que eu consegui, ó, de um celular. Tá vendo aqui, ó? A bateria de um celular. Cada uma com a sua capacidade, né? Com a sua tensão, que nós chamamos assim. Lâmpada incandescente. Então, a primeira lâmpada que surgiu foi incandescente, tá? Então, a energia entra em um polo, vem aqui. Quando ela chega aqui, né? A outra energia está entrando no outro ponto. Então, elas vão se chocar aqui dentro. Quando elas se chocam aqui dentro, elas pegam esse filamento e vão esquentando ele. Quando ele esquenta, porque tem elétron de um lado, elétron do outro, eles estão se chocando aí dentro, se batendo. Cada vez que ele bate, provoca um atrito. Cada vez que provoca um atrito, esquenta. Essa lâmpada foi tirada do mercado. Por quê? Vamos explicar. Parte da energia virava luz. Parte da energia virava calor. Alguém quer uma lâmpada para esquentar dentro de casa, no mesmo dia de calor? Não, quer a lâmpada para clarear. Quer dizer, nós precisamos da fonte luminosa e não da energia que ela transmitia. Por isso elas foram retiradas do mercado e entraram novas lâmpadas. Também é assunto para a nossa próxima aula. A lâmpada incandescente é um dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia luminosa e energia térmica de calor através do efeito Joule. Dada a sua simplicidade, foi o primeiro dispositivo prático que permitiu utilizar a eletricidade para iluminação. Vamos a uma demonstração, tá? Então vamos montar um pequeno circuito no nosso programa PET. Então vamos lá? Então tá aqui, ó. Esse é o programinha, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, eu tenho uma bateria, tá? Igual tá lá no nosso desenho, uma bateria. Aí o que a gente fez? A gente pegou um fio, né? Ligou aqui, ó, ligou o polo aqui. Isso aqui, não foi? Isso é um pedaço de fio para cima. Aí eu peguei outro pedaço de... Opa, pegamos um outro pedaço de fio, ligamos até lá na frente, né? Na nossa lâmpada. Eu vou colocar do jeitinho que tá lá no nosso... Tô querendo virar. Ah, sim, agora eu consegui virar. Então tá aqui, ó. Do jeitinho que tá lá no desenho, lá no PowerPoint. Colocamos a lâmpada ali, pegamos um outro pedaço de fio, ligamos ali, trazemos aqui para baixo. Não é assim que tá lá o desenho? Pegamos um outro pedaço de fio, fazemos a... Opa, pegamos um outro pedaço de fio, trazemos para cá, e agora eu preciso da chavinha, ó, o interruptor. Pegamos o interruptor, colocamos aqui, pegamos um outro pedaço de fio daqui até aqui, e pegamos mais um pedacinho de fio para ligar da bateria ou da pilha até aqui. Pronto, ó, eu tenho a pilha, eu tenho um fio conduzindo até um polo da lâmpada, do outro polo da lâmpada, né, que a lâmpada tem 2 polos. Sai do outro polo da lâmpada, vem na chave aqui, a chave é aberta. Pessoal, não está acontecendo nada. Não está acontecendo porque a chave está aberta. A hora que eu fechar a chave, os elétrons vão caminhar. E quando eles passam pela lâmpada, eles esquentam o filamento e produzem a luz. Está lá. Veio iluminar aqui. Tá? Chave fechada, luz acesa. Chave aberta, a luz apaga. Entenderam? Sim? Que bom. De novo, o programinha chama PET, P-H-E-T. Você pode usar online na internet, você não precisa baixar no seu computador, tanto que aqui a gente não tem. Tem outros elementos aqui, voltímetro, amperímetro, nós vamos aprender a usar isso tudo aqui, tá? Eu quero passar para vocês o básico. Lembrando, lá no ensino médio você vai ver isso com mais intensidade, você vai ver isso mais vezes. Então, de novo, ó, fechei o interruptor, os elétronzinhos caminhando, passando pela minha lâmpada, esquentando aquele filamento e produzindo luz. Nós vamos falar em outros tipos de lâmpada, tá bom? Bom, gente, voltamos aqui então para a nossa apresentação. O programa PET, está aqui o link, tá? Chama pet.colorado.edu, só isso vocês conseguem acessar ele, tá? É isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos continuar com esse assunto. Vão ter muita coisa interessante para vocês, tá bom?
Gente, muito obrigado mais uma vez. Tenham todos bons estudos.